Você sabe o que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. Boa tarde, Flipossos. Estamos de volta com mais uma mesa, a semana de 22. Um oferecimento da editora Sextante. Nenhum movimento artístico-cultural no Brasil teve uma repercussão tão polêmica e duradoura quanto a Semana de Arte Moderna, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. Duramente atacada pela crítica conservadora, a semana subverteu os padrões artísticos e literários da época e virou um marco importante de nossa história, tornando-se matéria de reflexão sobre a cultura brasileira. Por isso, a Sextante está oferecendo essa mesa tão importante deste livro maravilhoso. O meu já está aqui. Se vocês quiserem ver aqui embaixo no carrossel de livros, vocês já podem clicar e adquirir o de vocês. E agora nós vamos convidar os autores, José de Nicola e o Lucas de Nicola. Muito obrigada por aceitarem nosso convite, sejam bem-vindos. E quem será o mediador dessa mesa maravilhosa, magnífica, tão aguardada por todos, é o Pascoal Soto, que é um agente literário, proprietário da PS Literária Agência. Sejam todos bem-vindos e tenham uma ótima mesa. Bom, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês todos, José, Lucas, amigos aí de longa data. É um prazer imenso estar com vocês nessa mesa tão importante, de fato. Eu queria começar a nossa conversa, Lucas e José, perguntando a vocês sobre Primeiro, antes, eu queria dizer que, por ocasião do centenário, né, da Semana de 22, foram muitos os livros publicados, né, desde o final do ano passado até as vésperas, né, da data comemorativa. Foram inúmeros os livros publicados, o que dá uma ideia bem clara da importância, né, que esse tema ele ainda tem para o Brasil, para a nossa cultura, para a nossa história, enfim. E eu sem medo de errar, eu poderia dizer, eu digo que Semana de 22, antes do início, depois do fim, provavelmente não, é certamente, de todas as obras que foram publicadas, a mais abrangente de todas, né, eu diria. Uma obra de fôlego, são 640 páginas, onde vocês se propõem, logo na apresentação, né, falar sobre o processo. Quando vocês falam que a Semana de 22, a semana, ela foi só um marco, né? Na verdade, ela resultou de um longo processo. E ela também não termina com a semana, ela vai muito além da semana. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa opção que vocês fizeram. E depois, só para terminar com essa primeira pergunta, queria dizer, assim, o livro, a primeira epígrafe, né, na abertura do livro, que é de Rubens Borba de Moraes, diz o seguinte: em arte não há começo nem fim,
ela começa antes dos fatos descritos e continua depois de fechado o livro. Ela é bem... Ela explica bem, né, a opção que vocês fizeram na abordagem que vocês fazem sobre a semana de 22. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Acho que José começa e depois Lucas contribui aí para essa primeira conversa. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Flipossos. Queria agradecer as palavras gentis da Helena na abertura, agradecer também os seus comentários sobre o livro e dizer que é um prazer muito grande participar da Feira de Livros, né, da Feira Literária de Poços, que é uma feira muito tradicional, é uma feira muito conceituada. Então, para nós é uma grande honra, um grande prazer. E eu começaria dizendo que eu dei aula de literatura durante muito, muito tempo, né? E uma preocupação, a gente, quando dava história da literatura, era ficar segmentando e apresentar marcos, né, para os alunos. A escola tal começa no ano tal, com a publicação do livro tal, e vai até o ano tal. Então, o romantismo começa em 1836, com a publicação dos Suspiros Poéticos Saudades. Depois você vai em 1881, começa o realismo. Em 1922, começa a Semana. E, às vezes, passa uma noção assim, muito fixa de que as coisas mudam da noite para o dia, né? Como se, até o dia anterior da publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas e de um Mulato, a literatura brasileira era de um jeito, aí no dia seguinte publicam e a literatura é de outro jeito. Então, essa preocupação sempre existiu para descaracterizar as datas como os fatos mais importantes. Na verdade, o que se pega é um momento em que você tem um acontecimento, você tem um evento, tem a publicação de um livro que é muito simbólico, como de fato foram, né? Os livros que servem de marcos foram todos eles muito simbólicos. Assim como a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 22, também foi um momento simbólico, foi um evento simbólico, né? Tanto que repercute até hoje, 100 anos depois, aquelas 3 noites no Teatro Municipal ainda causam barulho. Mas para tentar tirar a ideia de que as coisas acontecem, sim, de repente, e na história da literatura as coisas não são assim, na história do pensamento as coisas não são assim, a gente tentou mostrar esse longo processo de gestação da introdução do modernismo no Brasil e levamos depois até o início de 1924, quando nós ainda temos algumas coisas que são consequências diretas do evento da semana, né? Paramos em 1924 porque no início, porque a partir do meio do ano de 1924, a literatura brasileira, a história brasileira, a história do pensamento começa a dar uma guinada e você tem início de um outro processo, né? É como se você tivesse uma coisa assim que vai assim, como essa outra, essas ondas, né, que vão se formando. E nós começamos em 1909, quando chegam ao Brasil as primeiras notícias da publicação do Manifesto do Futurismo, do Marinetti. Porque o Manifesto do Futurismo ele acabou sendo um elemento desencadeador na revolução estética que se procedeu ao longo desses anos 10 e depois os anos 20. Em 1909, nós tivemos 3 jornais aqui no Brasil, um do Rio, um de Salvador, um de Natal, no Rio Grande do Norte, noticiando a publicação do manifesto, mas não tiveram repercussão essas notícias. A repercussão, realmente, da publicação do manifesto acontece com a volta do Oswald de Andrade de uma viagem pela Europa.
E lá na França, o Oswald de Andrade tomou contato com a publicação do manifesto, ele toma contato com a poesia que estava sendo feita naquele momento em Paris, e ele descobre que era uma poesia livre, que era uma poesia fora daqueles padrões que a gente tinha como modelo aqui no Brasil, que era o padrão parnasiano, de fazer soneto, metrificado, rimado, né? A preocupação com o verso de ouro. E aí o Oswald de Andrade, que dizia que não era poeta porque ele não sabia metrificar, né? Ele descobre que ele podia ser poeta nesse novo modelo. Ele chega ao Brasil em setembro de 1912 e ele era proprietário e diretor, né, do jornal Pirralho, aqui de São Paulo, e lá no jornal Pirralho tinha uma figura interessantíssima, que era o João Bananeri, que era um personagem, né, do jornal, e o João Bananeri, naquele seu estilo, né, de português macarrônico, ítalo, paulistano, ele já em outubro de 22, em outubro de 1912, o João Bananeri já começa a publicar, ele se diz futurista, e começa a publicar coisas no Pirralho como futurista. E é muito interessante, porque ele fala, agora com o Marineto, né, que ele chamava Marineto de Marineto, agora com o Marineto a gente pode fazer o verso de 10 sílabas, de uma sílaba, de 90 sílabas. E ele brinca ironizando aquilo tudo, e ironizando, antes de mais nada, o modelo que se tinha no Brasil. Então, a partir de 1912, você tem o início de um processo que vai resultar numa transformação estética da literatura brasileira. Você vai colher frutos depois, ao longo desses anos, e depois aqui eu acho que a grande obra que marca essa estética é a Paulicéia Desvairada, mas aí eu já abro espaço aqui para o Lucas para fazer os comentários dele. Bom, primeiramente também queria agradecer, na verdade, fazer as palavras do José, dizer que é uma grande honra para nós podermos estar num evento tão renomado, importante quanto a FreePOS. Eu acho que uma coisa que é muito interessante, que embasou essa nossa ideia de vamos pensar esse projeto de uma forma ampla, de uma forma que abrange mais de 10 anos de assunto, né, que a gente trabalha no livro, é que eu acho que a gente pode dizer que existem duas questões que são fundamentais quando a gente pensa no processo. Primeiro, a gente começa a entender aqueles personagens que formaram aquele grupo que organizou a Semana de Arte Moderna dentro do contexto no qual eles viviam. Aquilo que eles pensavam antes da semana, aquilo que eles fizeram durante a semana e logo que eles propuseram depois da semana, no período imediato depois da semana. E essa é a melhor forma de entender. Porque aqueles personagens, eles não são estanques, eles não estão parados no tempo. Quando a gente pensa nessa ideia de processo, o que eles vieram fazendo desde 1909, que é quando a gente começa a trabalhar, o recorte do livro começa em 1909, quando a gente vai vendo o que eles foram fazendo até se formar o grupo, ocorrer a semana, e depois eles publicaram a revista Claxon, por exemplo, que é um momento posterior que é muito importante no livro, a gente entende o processo de amadurecimento, a gente entende as mudanças pelas quais eles passavam, e mudanças que vão em todos os sentidos, tanto em mudanças, artistas que revêem suas posições estéticas, artistas que começam a assumir uma posição política mais clara. O tema, por exemplo, depois a gente pode discutir melhor isso, mas só para dar um exemplo, o tema de pensar a identidade nacional, por exemplo, que esse é um assunto que começou a ser discutido de maneira ainda muito embrionária antes da semana, que perpassa, de certa forma, a semana, mas que depois vai dar frutos muito ricos. O modernismo brasileiro muito variado, muito diversificado e muito rico. Então, se a gente não pensar esse processo, a gente não consegue entender essa dinâmica dessas questões que eles propuseram e como que isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Então, pensar esses personagens na própria história deles e no processo de amadurecimento e de desenvolvimento da obra deles. E uma outra coisa que eu acho interessante quando a gente pensa nesse processo amplo é que a gente começa também a lançar um olhar mais generoso sobre figuras que formavam aquele contexto cultural da época e que muitas vezes acabaram ficando um pouco sombreadas.
Então, o José já citou, por exemplo, o caso do João Bananelli, que a gente comenta muito no livro, que era uma figura que estava transitando por aquele meio, que tinha contatos com figuras e membros do grupo modernista, mas que não participou do grupo modernista, não quis participar do grupo modernista. A gente comenta muito no livro sobre o João Bananelli, assim como comentamos sobre outras figuras, como o Silvio Floreal, que é um escritor que era muito interessante naquele momento, o próprio Monteiro Lobato, que é essa figura sempre polêmica, mas que a presença dele é fundamental nesse momento. Figuras como o Léo Vaz, que fez parte da Garçonnière, do Ozad, era um jornalista, publicava romances que faziam muito sucesso. E, por exemplo, uma outra figura como o Hilário Tácito, que é autor de um livro, o único livro que ele escreveu, chamado Madame Pommery, que é uma obra deliciosa que nós analisamos bastante no livro, em paralelo com o primeiro, a gente analisa no livro em paralelo com o primeiro romance do Oswald de Andrade, que à época se chamava Os Condenados, depois o livro passou a se chamar Alma. Mas é muito interessante quando você começa a pensar esse processo, você também abre o seu leque de interpretações para olhar para esses personagens que transitavam naquele meio, que foram importantíssimos para que surgisse o modernismo, mas que não participavam do movimento. Então, sair daquela ideia de só ficar preso aos 3 dias da semana, ou ao que foi a semana, a todas aquelas polêmicas, estereótipos que se criaram sobre a semana, nos permite tanto pensar melhor aquele contexto, quanto pensar melhor a trajetória dos personagens que fizeram parte daquele grupo. Perfeito, perfeito. Vocês falaram sobre a questão do movimento, né? Oswald, Mário e tantos outros, né? Que eles eram uma coisa antes da semana, na semana eles viveram o que viveram, depois também mudaram, fizeram outras coisas, fizeram tantas coisas. E obviamente que todo esse processo ele está inserido dentro de um contexto histórico, né? E contexto histórico que vocês também exploram de maneira absolutamente incrível. É delicioso, e eu recomendo muito a leitura do livro, porque ele é escrito de maneira quase que romanceada, assim. Então você consegue, a maneira como vocês trabalham o contexto histórico é absolutamente genial, assim. E é muito curioso. Eu fiquei muito impactado, assim, quando vocês contam o que era São Paulo do final do século XIX e o que era a São Paulo até 1920, né, com um crescimento absurdo. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. É muito interessante e é muito revelador, assim. Eu acho que um dos pontos altos do livro é essa contextualização histórica que vocês fazem de maneira, de fato, genial, e toda o arsenal pictórico, né? A pesquisa iconográfica que o livro, que vocês exploram no livro, muitas inéditas, inclusive, são uma delícia, né? É uma delícia visitar essas coisas todas, ser apresentado a esse material tão primoroso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Então, o São Paulo realmente passa por um processo impressionante, assim, o crescimento que São Paulo teve. E aí eu sempre gosto de lembrar um dado fundamental, porque falam o movimento de 1922, a semana foi um evento paulista. Então, na verdade, isso é um mito que se criou, né, que tem que ser devidamente desmistificado. Mas, claro que a Semana de Arte Moderna e a semente desse modernismo, né, ela brota em São Paulo, porque São Paulo era o terreno propício naquele momento. Isso que é importante dizer, naquele momento.
se vocês pegarem, por exemplo, a história da literatura brasileira, ela foi toda ligada aos ciclos econômicos do Brasil. Então, se você pegar, por exemplo, o Barroco no Brasil, ele está... o núcleo do Barroco brasileiro, tanto o literário como o plástico inicial, ele está em Salvador. E por que Salvador? Porque Salvador era a capital, Salvador era a grande cidade do Nordeste, e o Nordeste era a grande região. O Nordeste era a região econômica que o Brasil tinha no século XVI, XVII. Quando você tem o início da mineração, a vida econômica e a vida política e a vida artística, ela se desloca do Nordeste, de Salvador, particularmente, vai para Minas Gerais, vai para Vila Rica, que é Ouro Preto, vai para Mariana, vai para a cidade que hoje é Tiradentes, e lá você vai ter toda uma estética literária, que é o arcadismo brasileiro. O barroco plástico se desloca da Bahia, também o barroco plástico vem para Minas Gerais. Você tem a figura do Aleijadinho, como a figura máxima desse barroco, já no século XVIII. E você tem Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão. Quer dizer, toda a literatura está sendo feita ali, porque ali estava o centro econômico e ali estava o centro político. Com a chegada da família real, em 1808, e o Rio passa a condição de ser o centro, né, da político, toda a literatura brasileira vai para o Rio de Janeiro. Então, o romantismo e o realismo eles se desenvolvem todinho no Rio de Janeiro. O parnasianismo se desenvolve no Rio de Janeiro também, já no final do século XIX. Porque o Rio era tudo no Brasil. O Rio era a capital. É lá que estava o rei, depois lá que está a República. E o que acontece é que, a partir de 1870, o Brasil passa a viver o ciclo do café. E a economia toda brasileira gira em torno desse café. O São Paulo, veja, curiosamente, começa no Rio, lá na região de Vassouras, mas o café ganha o seu apogeu aqui, nas terras de São Paulo. E isso faz com que São Paulo tenha, por exemplo, o início de uma rede ferroviária, certo? Porque a exportação era por Santos, pelo Porto de Santos. Quando no início do ciclo do café, no primeiro censo feito no Brasil, em 1872, ainda na monarquia, São Paulo tinha 39 mil habitantes. E o centro de São Paulo era restrito a um triângulo, formado lá por 3 ruas. Era um triângulo muito pequeno, que era a Rua São Bento, a Rua 15 de Novembro, a Rua Direita. Fora esse triângulo, onde tudo acontecia, você tinha a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, numa das extremidades desse triângulo. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco era a única coisa, assim, em termos mais culturais, que São Paulo tinha. Em 1920, São Paulo passa para quase 600 mil habitantes. Quer dizer, você sai de 39 mil para 600. Em 1872, São Paulo era a 58ª cidade do Brasil. Tinha 57 cidades maiores do que São Paulo, em termos de população. Em 1920, São Paulo é a segunda, só perde para o Rio de Janeiro, que era a capital. Isso tudo em função da economia do café, que fez com que São Paulo fosse um grande centro, de imigração. Quer dizer, a entrada de imigrantes em São Paulo foi uma coisa também absurda. Esse capital gerado pelo café vai dar origem à indústria em São Paulo. Então, você vai começar a ter uma massa operária em São Paulo também, em função da industrialização. Em São Paulo, você tem as primeiras grandes greves. A greve de 1917 é uma greve impressionante para o tamanho que a cidade tinha. Você vai ter o início de um movimento anarco-comunista. Então, São Paulo era uma cidade que começa a ter essa vida impressionante em termos de Brasil e impressionante para a cidade, que era um vilarejo
e que, de repente, se transformem nessa grande cidade. Né? Então, esse é o terreno propício, porque esse é o terreno propício das grandes mudanças, é o terreno propício que permite uma revolução estética. E aí eu vou passar para o Lucas, mas eu vou passar para o Lucas com a seguinte colocação. Tem um poeta que falou que o que aconteceu no Rio de Janeiro, em termos de modernismo, é que no Rio de Janeiro houve uma evolução, porque o Rio de Janeiro tinha sido o berço do romantismo. Veja, Zé de Alencar era cearense, mas ele foi fazer romance urbano no Rio de Janeiro. O Aloysio Azevedo era maranhense, foi fazer romance urbano no Rio de Janeiro, e vai por aí. Né? E o Rio teve essa evolução do romantismo para o realismo, para o parnasianismo, para o simbolismo. Manuel Bandeira começa parnasiano e começa simbolista. Né? E o que houve em São Paulo, ele diz, foi realmente uma revolução. Quer dizer, enquanto no Rio você tem um longo processo de 100 anos, em São Paulo você teve uma revolução em décadas, em 2 décadas. Né? E com essa deixa eu passo para o Lucas. Bom, eu acho interessante, já que a coisa foi por esse caminho, eu acho interessante a gente pensar, só dar uns exemplos, como dar uns exemplos de como a arte moderna não era uma coisa que pertencia a São Paulo. Só. O José falou que a gente começou o livro em 1909 com as primeiras notícias do Manifesto Futurista circulando no Brasil. A primeira notícia foi publicada no Jornal do Rio de Janeiro, ainda já em 1909, que publicou um artigo que um correspondente de um jornal de Lisboa enviou para o Jornal Carioca. Poucos meses depois, sai a segunda notícia no Brasil, no Jornal de Natal, no Rio Grande do Norte. E a terceira notícia que se teve foi publicada no Jornal de Salvador, todas em 1909. Então, perceba que as notícias da arte moderna circulavam por várias regiões do Brasil. Em 1917, que é uma coisa que a gente analisa bastante no livro, o Murilo Araújo, que é esse poeta que o José se referiu, que falou que no Rio de Janeiro houve uma evolução e não uma revolução, o Murilo Araújo, que era mineiro, mas vivia radicado no Rio de Janeiro, ele publicou um livro chamado Carrilhões, que é um livro que já apresenta algumas inovações poéticas. Em 17, o Manuel Bandeira publicou o primeiro livro dele no Rio de Janeiro, A Cinza das Horas, que é um livro ainda muito simbolista, quase sem nenhuma inovação. Mas em 1919, 3 anos antes da semana, o Bandeira publica Carnaval, seu segundo livro, que já é, sim, uma obra que tem tanto poemas ainda tradicionais, quanto alguns poemas absolutamente inovadores. Então, perceba como essas mudanças elas estavam acontecendo em vários lugares, não só em São Paulo. Mas por que São Paulo acabou tendo essa proeminência de ser o lugar onde ocorreu um evento como a Semana de Arte Moderna? E aí vai nesse caminho que o José estava comentando. A arte moderna ela é decorrência da experiência da modernidade, de como que se vive toda a transformação que a modernidade coloca para as pessoas. E em nenhum lugar do Brasil essa transformação foi tão impactante e foi tão acelerada, atropelada, como ocorreu em São Paulo. O José acabou de falar aqui no primeiro censo realizado no Brasil, o censo populacional, que foi em 1872, ainda nos tempos do Império, São Paulo tinha 31 mil habitantes. Em 1920 já eram quase 600 mil. Quando a gente para pensar, é um aumento de quase 18 vezes a população. É mais de 18 vezes de aumento da população. Então, imagine o que é viver numa cidade que, de repente, num espaço de 50 anos, aumenta a população em 18 vezes. No Rio de Janeiro, por exemplo, que era a maior cidade do Brasil, foi de quase 300 mil para 1 milhão e 200 mil habitantes nesses 50 anos. É um aumento de é um aumento de pouco mais de 4 vezes. Então, no fundo, nós não estamos falando de qual cidade era maior, qual cidade tinha prédios mais altos, qual cidade tinha mais bonde. Nós estamos falando de como que se viveu essa experiência da modernidade. E em São Paulo, a coisa se deu de uma maneira extremamente atropelada, extremamente acelerada. E com isso, você consegue criar um ambiente que é muito curioso. É um ambiente que é tão propício à inovação, às novidades e à transformação contínua, quanto é um ambiente tão preso às suas tradições, tão conservador. Porque como esse processo é muito acelerado, a mudança é
abrupta. Então, de certa forma, aquela cidade que ainda era pequena, tradicional, conservadora, ela continua a conviver com esse projeto de metrópole que já começa a surgir. No livro, a gente trabalha um exemplo que é muito, muito curioso, muito emblemático. São Paulo passou, nas primeiras décadas do século XX, por um processo, como várias cidades brasileiras passaram, por um processo de reurbanização, de redesenhar o centro da cidade. Em São Paulo, o marco desse processo de reurbanização foi a ideia de construir uma nova catedral, que é a catedral, hoje a Catedral da Sé. A pedra fundamental dessa catedral foi lançada em 1913. E era um projeto curiosíssimo, que expressava um pouco esse clima de um tanto cosmopolita que havia na cidade. Que a Catedral da Sé tem aquelas torres góticas, mas ao mesmo tempo ela tem uma cúpula renascentista, ela é uma grande mistura. A gente cita um texto de um artigo do Monteiro Lobato, que ele estava indignado, que ele falou que isso aí era uma salada arquitetônica, que esse era agora São Paulo, só faltava São Paulo ter uma catedral gótica, que é o que estava acontecendo. Isso começou a ser construído em 1913. A construção só foi acabar, na verdade não acabou, a igreja foi inaugurada sem a construção ter sido terminada em 1954, nas comemorações do 4º centenário de São Paulo. E o Mário de Andrade, no último livro que ele publicou, que é a Lira, que ele escreveu, né, ele só foi publicado postumamente, que é a Lira Paulistana, ele tem um poema lá que ele se compara à Catedral de São Paulo, essa catedral que nunca se acaba de construir. Então, essa é a cidade de São Paulo meio que foi se moldando dessa maneira atropelada. Queria-se fazer uma inovação urbana, uma grande catedral, mas ao mesmo tempo é uma catedral que nunca se acaba de construir. Então, essa cidade onde o passado e essas possibilidades de futuro estão convivendo de maneira tão próxima, ao mesmo tempo tão conflituosa. Nessa cidade que, de repente, como o José comentou, com a entrada de imigrantes, o Mário de Andrade, em 1920, ele escreve uma crônica que foi publicada numa revista do Rio de Janeiro, que ele fala que São Paulo virou uma cidade internacional. Era uma cidade cosmopolita, era um formigueiro, onde havia uma população absolutamente diversificada e desigual, evidentemente, que convivia falando línguas diferentes, de uma cidade na qual surgia uma infinidade de neologismos. E o próprio Mário de Andrade, na Paulicéia Desvairada, vai criar um neologismo para se referir a essa cidade. Ele diz que São Paulo virou uma cidade arlequinal, onde cada pessoa parece um losango de uma fantasia de arlequim, que vai sendo costurado, que vai formando aquela cidade absolutamente diversa, formada por pessoas que vêm de diferentes lugares, de diferentes origens, de diferentes condições sociais. Então, de certa forma, é todo esse processo que gera essa cidade arlequinal muito rapidamente, essa cidade que vai destruindo a sua própria memória. São Paulo foi, esses cronistas falavam na época, é uma cidade que, de repente, destruiu a memória. É uma marca que continua até hoje. A gente vai destruindo a nossa memória para construir prédios cada vez maiores, cada vez mais modernos. Essa é a marca que se construiu, que se fez na cidade de São Paulo. E essa experiência da modernidade, que é tão acachapante, ela mexe com muitas coisas, como, por exemplo, a própria dimensão de como se entende o tempo nessa cidade. O Rubem Borba de Moraes, que você citou aqui, naquele livro da Epígrafe, Domingo dos Séculos, um livro chamado Domingo dos Séculos, ele começa o livro discutindo o que é um século. E ele fala uma coisa que é muito interessante, ele fala, o século não tem 100 anos, como se ensina na escola. Pensar que o século tem 100 anos é interessante para ensinar matemática, não para ensinar história. Uhum. O século não é feito de tempo somente. O século é feito de ideias. É feito de política, é feito de economia, é feito de arte, de literatura. E isso não obedece ao tempo cronológico. E ele diz no livro que o século que tinha acabado de acabar, que é o século XIX, tinha começado em 1789 com a Revolução Francesa e tinha terminado em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E que nesse tempo novo que se abria, de maneira tão terrível, se abria com uma guerra que gerou um morticínio nunca visto antes na humanidade, esse tempo que se abria, ele exigia uma forma nova de ser representado. Ele exigia uma nova arte para se pensar aqui. Então não havia mais sentido ficar preso a padrões do passado, a modelos estéticos gastos, sendo que o mundo exigia outra coisa. Então, essa experiência, que eu quero dizer que assim, toda essa experiência gerada pela modernidade, em São Paulo foi muito acachapante. Isso é muito presente na obra desses artistas. Só para citar um último exemplo nessa resposta, em 1928, o Guilherme de Almeida, que é um poeta que era muito zeloso das características formais dos seus poemas, talvez um dos mais zelosos do Brasil que já teve na literatura brasileira,
mas que foi um ativo participante do grupo da semana e depois da revista Claxon. Ele, em 25 de janeiro de 1928, que é o dia de aniversário de São Paulo, a cidade estava completando 374 anos naquele ano. Ele disse que 374 anos é a idade cronológica de São Paulo. Na verdade, a cidade tinha cerca de 30 ou 20 anos. Que é exatamente o que nós estamos falando. Ele fala, tem gente que diz que São Paulo foi fundada quando foi inaugurado o Teatro Municipal, em 1911. Tem gente que diz que é quando foi feita a reforma da Líbero Badaró, que é uma rua aqui do centro de São Paulo, que fazia parte daquele processo de reforma urbana. E tem gente que diz que São Paulo foi, ele está escrevendo em 28, que São Paulo foi fundado em 22 com a Semana de Arte Moderna. O que eu quero dizer é o seguinte, a própria noção de pensar a temporalidade era outra. Então, tudo isso faz parte de pensar o que é a arte moderna, ela surge dessa experiência. Então, não faz sentido a gente ficar se apegando ao fato de que cidade que era maior, que cidade que tinha maior população, que cidade que tinha prédios mais altos. E, ao mesmo tempo, pensar também que a arte moderna é uma forma de você vivenciar, de você representar essa experiência da modernidade. Existem outras formas, como a música popular. O samba, por exemplo, é um exemplo da modernidade brasileira. Existem diversas outras formas. Quando a gente está falando de arte moderna, de modernismo, a gente está falando de uma maneira de se viver essa experiência. Isso também é uma questão importante de ser comentada. Eu queria, viu, Pascoal, eu queria acrescentar umas coisas que eu acho que são interessantes também. Pois não. Porque eu falei agora há pouco, São Paulo, veja, esse é um dado que me impressiona profundamente. Em 1905, foi feito um censo, e São Paulo tinha mais italianos do que não italianos. É uma coisa, eu fico extremamente impressionado com isso. Quer dizer, a cidade de São Paulo, no Brasil, tinha mais italianos do que não italianos. Certo? O não italiano junta tudo, brasileiro, outros estrangeiros. Tal. E veja, por isso que eu acho que quando o Lucas fala nessa questão o espaço da modernidade, e que São Paulo se transformou nesse espaço de modernidade, eu falei agora há pouco da greve de 17, mas São Paulo já vinha, desde o final do século XIX, com o crescimento e organização do movimento operário, com os comunistas, com os anarquistas, com os anarcocomunistas. Você tem dentro desses 50% mais um de italianos na cidade de São Paulo, você tem representantes econômica, como os Matarazos e os Crespi, os operários explorados pelos Matarazos e pelos Crespis eram também italianos. Uma das motivações da greve de 1917 era lá onde hoje é o teu campo do Juventus, na Moca, né? Tinha a tecelagem Rodolfo Crespi. Exatamente. Que virou um supermercado. Então, lá você tinha os irmãos Crespi, que construíram um campo de futebol para os operários se distraírem e não pensarem na greve. Né? E quem trabalhava na tecelagem eram muitas mulheres, muitas crianças, submetidas, às vezes, a 10, 12 horas de trabalho, sem férias, sem remuneração justa, sem nada. Quer dizer, você tem o próprio italiano explorando a massa de operários italianos. Então, São Paulo tem todo esse contexto, e é esse caldo que vai ser um cenário propício para essa modernidade. Você tem esse ecletismo na arquitetura de São Paulo. O Lucas citou a Catedral, você poderia citar o Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1911. 1911. O Teatro Municipal ele tem uma arquitetura eclética. Né? Então, São Paulo é essa coisa, São Paulo é essa mistura. Muito bem caracterizado pelo Mário de Andrade, que disse que a cidade era arlequinal, e muito bem caracterizada também pelo Guilherme de Almeida, que faz a capa do livro, da primeira edição do Paulo Sérgio Zairada, que é aquela capa icônica, com os losangos, cada losango de uma cor. Verdade. E como nós estamos falando de literatura, eu fico sempre muito preocupado da gente falar muito
teoricamente, e pouco dá voz aos poetas, né? Eu queria ler, se vocês me permitirem, um poeminha do Oswald de Andrade, publicado no livro Pau-Brasil. O livro Pau-Brasil ele foi publicado em 1925, curiosamente, foi publicado na França. Os poemas são escritos, né, em 24, nos anos anteriores a 25, obviamente, e o manifesto Pau-Brasil é de 24. Então, é exatamente onde a gente parou o livro, porque a gente considera o Pau-Brasil já o início de uma outra onda, um outro movimento, né? E esse poema está numa parte do Pau-Brasil chamado Posses da Light. E a Light é fundamental nisso, porque a Light é sinônimo de eletricidade. A eletricidade é sinônimo de modernidade. O bonde era o exemplo da modernidade, o bonde era o exemplo da velocidade, né? Veja, o Marinetti, em Milão, em 1909, o Marinetti diz que de madrugada eles estavam discutindo arte e ele foi despertado pelo barulho de um bonde que passou pela rua dele. Um bonde fazendo barulho, com suas luzes, aquela eletricidade. Diz o Marinetti, na introdução do manifesto, que foi a passagem desse bonde elétrico que o motivou a fazer o manifesto. E aqui em São Paulo, o bonde elétrico, né, trocar o bonde puxado por animais pela eletricidade é o símbolo maior da modernidade, né? O que vão inventar agora, né? Imagino, eles se perguntando, e agora o que vão inventar? Então, e tem um poema chamado Pobre Alimária, né? A limária é uma montaria, né? O alimária é o animal. Pobre Alimária é o nome do poema. E o Oswald de Andrade escreve assim: o cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho, e como o motorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo e o animal disparou. Mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Esse poema é sensacional, porque o Oswald de Andrade ele coloca exatamente, né, o bonde elétrico e uma carroça puxada por um animal que para no trilho atravancando esse movimento. É o passado atravancando esse presente. É o que tem de tradicional e conservador atrapalhando esse progresso. E o bonde, não por acaso, vai lotado de advogados que caminham para os seus escritórios. Quer dizer, gente, esse é uma imagem, esse é um quadro da cidade de São Paulo, que é exatamente isso, a São Paulo se revolucionando, entendeu? E o mais interessante é que o carroceiro é que sai, né, preocupado em desatravancar o caminho para os nobres advogados. O carroceiro é que sai dominando, feito um cavaleiro medieval, porque ele é o símbolo do conservadorismo, do atraso. Feito um cavaleiro medieval, ele vai lá, domina o animal e chicoteia o animal, né? E eu digo sempre que esses últimos versos, e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote, gente, isso aqui podia ser o final de qualquer poema falando do poema do Castro Alves, por exemplo, falando dos escravizados, né? E castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. É o escravo no pelourinho sendo açoitado, né? Quer dizer, esse poeminha do Oswald de Andrade é sensacional porque é esse retrato da cidade. Entendeu? O advogado é o símbolo dessa nova mentalidade, né? O advogado é o símbolo da modernidade, sabe? E a carroça, e o bonde elétrico, né? Quer dizer, esse choque do passado e do presente, a modernidade no presente. Então, eu acho esse poema muito representativo do que era esse campo fértil vivido pela cidade de São Paulo, que vai gerar o modernismo, né? Por isso é que ele aconteceu aqui em São Paulo, porque
as condições sociais, econômicas, culturais estavam dadas aqui, né? Mas isso não quer dizer que você não tivesse manifestações fora. E só queria, o Lucas citou o livro Carnaval, eu queria lembrar que no livro Carnaval de 1919, Manuel Bandeira publica o poema Os Sapos. E o poema Os Sapos, do pernambucano acariocado Manuel Bandeira, é o poema, a leitura do poema Os Sapos é o grande momento da Semana de Arte Moderna, porque foi na segunda noite, quando a plateia começou a chiar, miar, gritar, urrar, né? Então, veja, e é muito curioso, é um poema que já estava em livro já há um par de anos. Né? É uma história que é interessante dos Sapos. Em outubro de 1921, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, junto com um sujeito chamado Amano Pamplona, que trabalhava com cinema junto com o Menotti Del Pica, os três foram para o Rio de Janeiro. Naquilo que o próprio Menotti Del Pica, de maneira muito excessiva, um excesso de entusiasmo, falou que era uma bandeira futurista que ia para o Rio de Janeiro. Talvez o Menotti Del Pica quisesse dizer que eles iam lá ensinar o que era arte moderna. Só que o curioso é que o Mário de Andrade, eles vão fazer uma reunião na casa do Ronald de Carvalho, da qual participou, por exemplo, Sérgio Baca de Holanda, o jovem Sérgio Baca de Holanda. O Mário de Andrade disse que foi lá na casa do Ronald para conhecer, e ele fez questão da participação do Manuel Bandeira, porque ele queria conhecer o sujeito que tinha escrito Carnaval, que tinha escrito alguns poemas, dentre os quais os Sapos, que para o Mário de Andrade era uma obra fundamental para aquele momento. Então perceba que essa ideia de como que vai se organizando esse grupo. Então sai um grupo de São Paulo que vai falar com o pessoal do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro o Mário de Andrade quer conhecer aquele poeta que já tinha feito inovações espantosas para ele. Então perceba que, no fundo, quando a gente está querendo discutir o que aconteceu em São Paulo, a gente não está querendo dizer que o modernismo é paulista ou não, e sim que na cidade ocorreu a formação de um grupo por conta de toda essa experiência que nós estamos comentando aqui agora, e que foi isso que propiciou a ocorrência daquele evento. Mas que não faz o menor sentido você ficar falando se é um evento paulista, se não é um evento paulista. Não é esse tipo de discussão, só empobrece o debate tão rico que nós podemos ter a partir da Semana de Arte Moderna. É verdade. Estou lembrando que Di Cavalcanti foi fundamental em todo esse processo inicial do modernismo, era carioca. Quem veio falar o poema Os Sapos aqui na Semana de Arte Moderna é o Ronald de Carvalho, quer dizer, Ronald de Carvalho falando o poema do Manuel Bandeira, que vivia no Rio. O grande nome da terceira noite é Vila Lobos, que veio do Rio para São Paulo. Então, na verdade, você tem vários participantes do Rio de Janeiro na Semana de Arte Moderna. Né? Assim que você tem participantes mineiros, pernambucanos, tem Isso. De vários lugares. Então, o fundamental é entender como que se deu a condição de formar aquele grupo que pôde realizar aquele evento. Essa é a questão fundamental. Por isso que eu acho que é fundamental sempre a gente entender a condição socioeconômica da cidade de São Paulo e a transformação, a revolução que a cidade viveu em função do ciclo do café, do capital do café. É. A gente estava falando há pouco, né, dessas várias fundações e refundações, né, do Brasil. Talvez a gente esteja vivendo um momento de necessidade de refundar novamente, né? encontrar motivos para refundar, né, o Brasil. Devido ao trágico, né, contexto que nós estamos vivendo, que a cultura brasileira está vivendo, né? Mas chamando a atenção de novo para o livro, vocês, quer dizer, por conta dessa pesquisa exaustiva e incrível que vocês fizeram, vocês desmistificam muita coisa, né? Inclusive uma foto histórica, né? Que aquela foto do grupo, né? Que durante muito tempo pensou-se que aquela foto havia sido tirada por ocasião da semana de 22,
e que não foi, né? Como foi descobrir isso para vocês? Vocês que, obviamente, já são estudiosos do tema há muito tempo, mas quando decidiram fazer esse livro, tiveram que ir a buscar ainda mais fontes, né? E fontes primárias. Como foi descobrir essas coisas, desmistificar essas coisas? Queria que vocês contassem algumas dessas coisas que vocês acharam e que foram marcantes para vocês. Bom, eu vou deixar a história da foto para o Lucas, porque o Lucas ficou expert nessa foto e em toda a história dela. E até é curioso, né, que eu até vou pedir para o Lucas comentar o contexto daquele almoço, que é extremamente interessante, né? Que a gente chama no livro de uma segunda semana, né? Quer dizer, exatamente 2 anos depois, no início do ano, 2 anos depois, você tem uma outra semana extremamente atribulada aqui na cidade de São Paulo. Bom, só queria começar dizendo uma coisa que eu acho interessante, que eu gosto de sempre ressaltar isso, que quando nós fazia bastante tempo que eu e o José nós acalentávamos a ideia de fazer um livro sobre a Semana de Arte Moderna e um livro que fosse publicado no contexto do centenário. A gente imaginava um livro totalmente diferente do que acabou ficando. Então, você é parte desse processo também, Pascoal. Nós conversamos muito sobre como o livro seria, como que ele foi crescendo e o que ele foi virando. Mas eu digo que a gente já há tempo que a gente queria escrever esse livro e a gente achava que conhecia muita coisa sobre a Semana de Arte Moderna. Porque o José trabalha com literatura, eu trabalho com história, mas também com literatura. A gente já há muitos anos que estuda esses assuntos. Mas ao, de fato, se debruçar sobre as fontes e ao fazer uma outra coisa também que é muito interessante, que é ler os textos que aqueles artistas, aqueles escritores publicavam antes da semana e mesmo durante e logo depois, ir a fundo naquilo que eles estavam pensando, a gente começa a descobrir uma semana completamente nova. A gente começa a perceber que, no fundo, a gente talvez tivesse mais conhecimento acerca de estereótipos, acerca de ideias feitas sobre a semana, do que, de fato, sobre o que foi aquele evento, sobre o que foi aquele processo todo que teve naquele evento humano. Então, isso foi uma grande descoberta. Eu me lembro, aliás, eu me lembro que durante o processo, eu me lembro de um momento teu, Lucas, que você disse: a gente não pode repetir, claro, tem aquilo que é ponto pacífico, mas a gente não pode repetir tudo aquilo que se disse há tanto tempo, a gente tem que descobrir coisas novas, enfim. E foi com esse espírito mesmo, né, Lucas, que vocês trabalharam. Então, a gente acabou indo atrás, por exemplo, a gente estava citando aqui os primeiros livros do Bandeira, então a gente vamos ler a fundo os livros do Bandeira, vamos fazer uma análise, entender o que estava acontecendo com aquele poeta, assim como fizemos com o primeiro livro do Oswald, com o primeiro livro do Mário, com os artigos que eles publicavam, muitos artigos interessantes que são pouco comentados. Então, o espírito da pesquisa foi meio que esse, assim, vamos a fundo nas fontes e naqueles textos que talvez muitas vezes são só citados, mas que não são tão comentados, não são lidos a fundo. E o caso da foto, aquela famosa foto que se tornou icônica da semana, que é um grupo de sujeitos posando numa escada, todos eles muito bem trajados. Durante muito tempo, por caminhos bastante curiosos, essa foto acabou se convertendo na imagem icônica da semana. Então, quando se fala... E até hoje é assim. Quando se fala de Semana de Arte Moderna, a primeira imagem que aparece é aquela. Isso já está meio que no imaginário das pessoas. E várias reportagens que são publicadas, qualquer coisa que você vai ver sobre a semana, aparece aquela foto. Hoje mesmo saiu a foto na Veja, se referindo à semana de 22. Está na Veja. E normalmente essa foto aparece como sendo uma foto feita no final da semana. É uma foto feita em fevereiro de 22, é assim que ela aparece. Se é o grupo da semana. Mas já existem pesquisadores que já tinham, alguns estudiosos do tempo, que já tinham estabelecido que aquela foto era de 24.
Então já se tinha essa ideia de que ela tinha acontecido depois da semana. E indo Até pesquisar... Porque, veja, na foto está o Manuel Bandeira, e todo mundo sabe que o Manuel Bandeira não veio para São Paulo naquele período. Né? E indo pesquisar a doença, indo atrás das fontes primárias, a gente acaba chegando nessa história dessa outra semana, que ela aconteceu em janeiro. Os primeiros 10 dias de janeiro de 24 foram muito quentes aqui, muito quentes no debate cultural aqui na cidade de São Paulo. Só para contextualizar rapidamente, ao longo do ano de 1923, muitos membros do grupo modernista tinham ido para a Europa, sobretudo para Paris. Então estavam lá o Oswald, a Tarsila, a Anitta chega um pouco depois, estava o Brecheret já estava em Paris, o Villa-Lobos vai chegar, o Sérgio Millier foi para Paris. Então, e o Paulo Prado, que foi um membro das elites de São Paulo, que acabou abraçando o grupo modernista, que era um sujeito bastante culto. É uma figura que daria um pano para a manga para a gente conversar aqui, mas ele também estava em Paris. E eles foram em 23, e no final de 1923, alguns deles começam a voltar. Então, o Oswald e a Tarsila voltam, e o Paulo Prado volta também. Só que, supostamente, ele teria enviado de Paris um artigo para o estado de São Paulo, que era um jornal do qual ele colaborava bastante, ele escrevia bastante artigo no estado de São Paulo. Ele mandou, e esse artigo chamava-se Brecheret, e tratava, obviamente, da obra do Victor Brecheret, que estava tendo um sucesso em Paris. Ele estava expondo no Salão de Outono e tudo mais. E o Paulo Prado faz uma espécie de diatribe contra vamos dizer assim, contra o gosto estético que ainda continuava perdurando em São Paulo, e, sobretudo, uma certa inação do Estado em apoiar aqueles artistas novos que estavam transformando a arte como ele propõe. E a ideia dele é que o Estado de São Paulo comprasse uma escultura do Brecheret. Mas o texto é devastador. Assim, ele faz uma crítica muito, muito atroz de São Paulo. E o texto teria vindo de Paris. Quando chegou lá na redação do Estado de São Paulo, o sujeito que era o responsável por fazer a triagem dos artigos que chegavam e mandar para a composição tipográfica, ele viu que era um texto do Paulo Prado, que ainda mais tinha chegado de Paris. Pô, então é um colaborador com tu, mas ainda mandou de Paris, já despachou para a composição tipográfica. O pessoal da composição já montou o texto, imprimiu e saiu, foi publicado. Depois que o texto saiu, o Júlio de Mesquita, que era o dono do jornal, ele ficou possesso. Imagina. E como é que sai um texto daquele do jornal dele? E ninguém falou nada, ele ficou indignado. Veio de Paris, pô. Veio do Paulo Prado. Quem quer falar alguma coisa? E ele encarrega o Léo Vaz, que era um jornalista e escritor que tinha tido uma certa amizade com o Oswald nos anos anteriores, de escrever um texto a ser publicado 2 dias depois no Estado de São Paulo, rebatendo aquelas críticas que o Paulo Prado fez. E o texto do Léo Vaz também é engraçadíssimo, porque ele vai lá e é extremamente sarcástico, irônico, e ele esculhamba com o Paulo Prado. Isso foi o texto do Paulo Prado saiu, se eu não me engano, agora no dia 11 de janeiro, e o texto do Léo Vaz no dia 13. E aquela foto foi tirada num almoço que eles organizaram em homenagem ao Paulo Prado no dia 16 de janeiro, no Hotel Terminus, que fica aqui na região da Luz. Que ficava, né, aqui na região, perto da Estação da Luz, nos Campos Elíseos, em São Paulo. E aquela foto, na verdade, ela foi feita, ela é uma foto que registra esse almoço, essa espécie de defesa pública daquele grupo modernista faz do Paulo Prado. Só que o interessante é que isso foi logo em janeiro de 24. É uma coisa que a gente comenta no livro. Aquela não é uma foto que representa o que aconteceu na semana. Não é uma foto do grupo que organizou a semana. Talvez ela seja a última foto que registra aquele grupo tão ali cordialmente unido. Porque depois daquilo, cada um ia começar a seguir o seu caminho. Vários dos personagens que aparecem ali, que são figuras fundamentais, como o Antônio Carlos Couto de Barros, o Luiz Aranha, o Tácito de Almeida, que era o irmão do Guilherme de Almeida, o Rubem Borba de Moraes. Eles vão abandonar a vida literária, vão seguir com suas vidas. O Graça Aranha, que está nessa foto, depois ele faria o discurso no meio do ano ele faria o discurso na ABL, no qual ele rompe com a ABL.
e aí ele se tornaria uma espécie de líder do modernismo no Rio de Janeiro. O Manuel Bandeira, aquela figura extremamente arredia, sempre foi, e curiosamente é um acaso que ele está naquela foto, que ele estava visitando São Paulo. Então, cada um ali, né, depois daquela foto, na verdade, cada um vai acabar seguindo o seu caminho. Então, aqui, talvez seja o... Por isso que a gente fecha o livro com aquela imagem. Aquela foto, na verdade, é o símbolo do final do ciclo, desse primeiro momento, vamos dizer assim, de eclosão do modernismo. Muito bem. Só para terminar, na abertura do prefácio, vocês colocam um fragmento de uma conferência dada pelo Mário de Andrade, chamado Movimento Modernista, que diz assim: eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. Que lição que a gente tira, muito rapidamente, que lição que a gente tira disso para os nossos dias, para esses dias tão difíceis e tão complicados para a cultura brasileira? Lucas e José, para terminar. Bom, eu diria que as lições são inúmeras, né? Eu poderia citar aqui algumas e, com certeza, o Lucas citaria aí algumas outras. Mas eu acho que duas lições que, para mim, são fundamentais e que são um grande legado desse movimento, né? desse primeiro ciclo que a gente chama do modernismo. Um é a questão da pesquisa estética, né? Quer dizer, eles mostraram que é possível você romper as amarras, que é possível você fugir daquilo que é imposto como modelo, né? E isso era representado pelo que chamava a cultura academicista, né? Então, eles romperam com isso tudo. E essa ruptura ela foi progressiva, porque nós já falamos aqui, Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, só para citar os três mais famosos, eles não começaram modernistas. Eles começaram fazendo aquilo que era meio o modelo do momento, e eles romperam com isso. Então, a trajetória deles é muito emblemática no sentido de como que é possível você romper com essas estruturas arcaicas, né? Que não respondem mais às necessidades do seu tempo. Porque o que o modernismo vem mostrar para nós é que a arte tem que ser contemporânea. Quer dizer, e o que quer dizer uma arte contemporânea? A arte tem que ser do seu tempo, a arte tem que ser do seu momento, né? A arte tem que ser do seu presente. A arte não pode viver do passado, a arte tem que viver do presente e projetar o futuro, quer dizer, nunca o passado. O passado serve para você pensar, o passado serve para você refletir, mas a estética ela vive exatamente desses momentos de ruptura. Então, eu acho que essa é uma grande lição que eles nos deram. Uma outra grande lição é uma que vem dos momentos antes da semana, perpassa a semana e cresce depois, que é uma grande semente que a semana deixou, é exatamente a busca dessa identidade nacional. Quer dizer, que país é esse? Que, só para fazer justiça aqui, para eu depois não ficar com a consciência pesada, é uma pergunta que já foi lançada na nossa cara pelo Euclides da Cunha, quando publica, em 1902, Os Sertões. Quando Euclides da Cunha publica Os Sertões e mostra que o Brasil não era só aqueles 2 quilômetros que costeavam o mar, mas que tinha um Brasil ali no interior, que ele diz que eram 300 anos que separavam esse povo do litoral do povo do sertão. Ele joga um Brasil na nossa cara que o Brasil não conhecia até então, em 1911. Em 1911, Lima Barreto solta o Triste Fim de Policarpo Quaresma e mostra o que era o Brasil. Quer dizer, ele mostra, por exemplo, os perigos de uma ditadura. Ele mostra os perigos de um governo autoritário.
Pena que pouca gente leu e não conseguiu entender ainda os perigos de uma ditadura. Mas o Lima Barreto fez isso em 1911. Então, esse pensar o Brasil é uma coisa que vem desse início do século XX e que serve para nós. E que hoje, como você disse, quer dizer, quando nós temos hoje um desmonte, né, da cultura, nós temos um desmonte da educação, esse desmonte é um desmonte realmente impressionante e que nós vamos levar, sabe-se lá quanto tempo, para reconstruir, porque o desmonte está sendo feito de uma forma muito radical. Então, você hoje vê o que foi esse movimento modernista. Não digo a semana, o que foi o movimento modernista, né, o que foi esse ciclo que a gente aborda no livro. É uma lição para ser estudada, né? É uma lição para ser pensada. Então, eu acho que essa questão da ruptura, né, a questão de você ser do seu tempo, de você fazer uma arte contemporânea, e essa necessidade de se repensar o país sempre, eu acho que são heranças importantíssimas. Não, eu só gostaria de fechar dizendo que a Semana de Arte Moderna, ela goste dela ou não, ela é muito comentada, porque, no fundo, ela foi um evento, fruto de todo esse processo, esse movimento que nós estamos falando, que mexe com criatividade, mexe com inovação, propõe um pensamento não conformista. E como todo evento e movimento que se baseia nesses princípios, é polêmico, gera diversas leituras e gera diversas interpretações. É por isso que a semana ela parece estar num processo de constante crise. Eu acho que como nós estamos vivendo essa crise, José e vocês estavam comentando, eu acho que nada melhor do que nós pensarmos, não o exemplo, como diz o Mário, eles não tem que servir de exemplo para ninguém, nós não temos que ficar nos preocupando em imitá-los, em tentar ser igual a eles. Mas nós temos sim, eu diria até que a obrigação, hoje em dia, de olhar para o que foi essa lição que eles deixaram. A lição desse pensamento que se insurge, desse pensamento que não aceita o que é modelo, o que é padronizado, o que está dado, e que propõe sim alguma inovação, que propõe algo novo, algo que seja criativo. Eu acho que essa é uma lição que nós sempre precisaremos, mas hoje em dia mais do que nunca. Bom, acho que é isso, né? Sim. Teríamos papo aqui para mais algumas horas. Eu agradeço muito a organização da Flipossos, foi um prazer. Eu não tive a oportunidade de dizer no início, mas acompanho os trabalhos da Flipossos há muito tempo. Tive o prazer já de contribuir com envio de vários autores com os quais eu trabalhei para a Flipossos. E muito obrigado por essa oportunidade de hoje. Assim, eu diria que Semana de 22, antes do início, depois do fim, foi um dos livros mais importantes da minha carreira como editor. E é uma carreira já de pouco mais de 30 anos, quase 35 anos. Semana de 22 já é um marco na minha trajetória como editor. Eu sou muito grato a vocês, Lucas e José de Nicola, por tudo que eu aprendi com vocês, e sugiro muito vivamente a todos os leitores que estão nos acompanhando, leiam, e sem pressa, porque é um livro para a vida, Bom, eu queria também agradecer a organização da Flipossos, Helena, muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande. Obrigado, Pascoal, pela mediação. E obrigado, Caroline, que ficou aí com a gente, traduzindo. Caroline. Isso aí. Gente, muito obrigada. Realmente a gente teria muito mais horas para falar sobre essa obra de arte que é este livro. Vocês podem conferir no nosso carrossel aqui embaixo. Olha isto. Olha que livro
Olha que maravilha que é este livro. Gostaria de agradecer imensamente ao Lucas e ao José de Nicola, a mediação do Pascoal, Caroline, que está traduzindo a Libras para a gente, e também a editora Sextante, né? Até gostaria de convidar vocês, depois a gente pode conversar, para virem na nossa Flipossos presencial, que acontecerá de 3 a 11 de setembro. Pois eu estava esperando. Eu estava esperando que isso... Nós teremos programação especial da semana de 22, assim como da independência do Brasil. Então, 100 anos do José Saramago. Então, assim, vai estar muito especial, vai estar maravilhoso, assim como está sendo essa Flipossos virtual. Gostaria de lembrar que esse evento acontece através da Lei de Incentivo à Cultura. A gente conta com o patrocínio da Alcoa, é uma realização da GSC Eventos, com a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo. E gostaria de agradecer mais uma vez. Foi uma honra ouvir vocês por esse tempo e gostaria de ter mais tempo para poder ouvir mais de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E depois a gente combina para vocês virem presencialmente. Vai ser uma honra para nós. Muito obrigada. Quem quiser assistir novamente, clique aqui no Assista Novamente, essa mesa que foi magnífica, e confira o livro Semana de 22 aqui na Livraria Flipossos. Muito obrigada, boa tarde a todos. Voltamos às 18 horas com a nossa próxima mesa. Obrigado. Tchau. Até.